Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui nesse momento fazendo uma apresentação e o nosso foco vai ser a interação entre as áreas de TI e os laboratórios de inovação. Essa interação é essencial e ela não está muito bem definida em todos os tribunais, e o que nós queremos apresentar é um caso real que foi desenvolvido em toda a Justiça do Trabalho, por meio do programa Startups JT, e vamos trazer aqui a realidade de como houve essa interação, de como se deu essa participação colaborativa. No TRT 12, vamos mencionar a situação do TRT 21. Para iniciarmos, vamos falar o geral do Startup JP, e na sequência, no final, para fechamento, a Natasha vai falar um pouco da percepção dela, já que ela está atuando agora numa área que se relaciona a tecnologia com a inovação. Então, eu convido o Herbert para iniciar a sua fala. Bom dia, Carla, bom dia, Ibarra, bom dia, Natasha. Me escutam bem? Sim, Herbert, pessoal aí. Tudo jóia, Natasha? E o pessoal aí? Vou dar um joinha aí que eu tô te vendo, Ibarra. Tá escutando? Aí. Então tá lá. Não sei se vocês já estão vendo a apresentação, já está vendo a apresentação aí, já está sendo compartilhada? Show, beleza. Então, vou tentar falar aqui rapidinho. Isso aqui é uma apresentação que a gente fez até recentemente num evento do TRT12, foi um evento muito bacana sobre inovação, e falar sobre as startups, o case da startup JT, que fez uma liga muito boa entre TI, laboratório de inovação e principalmente o pessoal da área de negócio, tá? Vou passar aqui o que é meu currículo, mas muita gente que eu apresentei ontem, pessoal, algumas pessoas já me conhecem, e esse slide aqui vai ser depois compartilhado com todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente foi atrás de procurar qual é o problema que a gente tem e que a gente quer resolver. A gente tem muito problema, mas muitos deles a gente não quer resolver, mas qual é o que a gente quer resolver? E aí a gente viu que é o seguinte, na hora que a gente vai fazer software, quem pedia software tinha pouco conhecimento da dificuldade de fazer um software. Essa foto aí é tão icônica que eu tenho certeza que muita gente acha que quando a gente trabalha no desenvolvimento de software, né, Natasha, no teletrabalho, o pessoal acha que a gente trabalha assim, né? Você trabalha em casa, né? Acho que a gente trabalha assim, né? Então, assim, não é tão simples assim fazer um projeto de TI, né? E também tem um pouco engajamento ao pedir um software, né? Ou ao pedir um projeto de TI. As pessoas pedem, mas, poxa, eu não tenho tempo de fazer o que eu tenho que fazer, então eu vou pedir para a TI para fazer um software, mas eu não tenho tempo de estar junto à TI. Então a gente precisava mudar essa realidade. E pedir software é tão difícil que eu faço uma analogia, uma brincadeira, que como se alguém chegasse assim e falasse com a construtora, com o arquiteto, e falasse, olha, eu quero uma casa confortável, 2 andares e conceito aberto, né? Isso aí, são requisitos, né? São necessidades. E aí a pessoa pega e faz isso. Aí uma casa, 2 andares, super confortável, mas de conceito aberto. Mas era o que você queria, você fez uma casa de boneco. É a mesma coisa no software. As pessoas, se você pedir de qualquer forma, a gente vai fazer de qualquer forma. Se você não vai acompanhar, a gente faz o que a gente está imaginando, certo? E aí a gente criou o programa Startups JT, para tentar fazer uma iniciativa do conselho onde qualquer pessoa poderia propor uma ideia e a partir dali a gente ia selecionar ideias e fazer o desenvolvimento, sendo que agora de um jeito diferente. Como seria esse jeito diferente? Primeiro é o seguinte, a gente separou esse programa em 3 fases. Eu vou passar por cada uma delas, né, tentar passar aqui de forma mais rápida. Que é uma primeira fase, uma capacitação, onde a gente faz uma seleção, avalia as propostas, e aí depois faz uma capacitação, uma ideação, e aí depois a segunda fase, a gente tenta entender o que é o projeto, faz uma prototipação, uma experimentação, e depois o que é uma fase que a gente chama de voo de cruzeiro, que é fazer propriamente dito o produto, colocar em produção em escala e testar junto ao usuário, né? Então a gente abriu vagas para toda a JT, qualquer servidor, qualquer magistrado da Justiça do Trabalho poderia escrever, não era algo que vinha do institucional, ou seja, o servidor podia ir lá gravar um pitch e mandar. Então, isso ampliou,
né, absurdamente a quantidade de pessoas participantes. E aí a gente fez uma pré-seleção de 20 projetos e depois uma seleção final de 10 para realmente alavancar e construir. Por que 10? Esse número não é um número cabalístico, era o número da capacidade produtiva que a gente tinha de gerenciar 10 projetos. Então, se você tem a capacidade de 5, faz aí a sua proporção. Então é o seguinte, a gente começou a criar um ambiente de startup. Por quê? Porque o produto de software é muito similar às startups, porque um dos princípios da startup é o quê? É validar uma hipótese. E um produto de software também, às vezes, precisa ser validado. Então, a gente começou assim, olha, grave um pitch. Para quem não sabe o que é pitch, a gente explicou. De 2 minutos, descrevendo o seu problema. E se você tem uma ideia de solução, manda. Se você não tem ideia de solução, também só descreve o seu problema. E aí, a gente manda para a gente um vídeo de 2 minutos. Totalmente diferente. Você mande um ofício de 5 páginas. Não. Grave um vídeo de 2 minutos e sobe aqui nesse formulário. Ponto. Simples assim. Aí a gente vai analisar o vídeo. Como é que a gente analisou o vídeo? A gente fez uma comissão, e essa comissão tinha ministro, desembargadores, juízes, servidores da área judiciária e servidores da área de TI, e onde eles preenchiam um formulário, no caso aqui, objetivo, com algumas perguntas. Você concorda que a startup vai proporcionar agilidade na tramitação processual? De 1 a 7. Você concorda que isso aqui vai substituir atividades rotineiras de servidores magistrados? De 1 a 7. E aí uma série de perguntas da área de negócio e depois uma série de perguntas da área de TI, para os servidores de TI responder. Você concorda que eu posso desenvolver isso 100% com software livre? É uma pergunta. Você concorda que eu consigo fazer essa proposta, esse pitch, com a infraestrutura que já existe hoje na JT e no PJE, ou seja, não vou ter mais custos? Dá para fazer isso em 6 meses? Então, são perguntas para a TI. E o que é que a gente procurou? O que traz mais valor ao negócio e o que é mais fácil de desenvolver e dá menos problema na TI. Isso é o que a gente procura, certo? Então, a gente fez uma pré-seleção de 20. Né? Foram 76 propostas, 76 pitches, e a gente teve que selecionar 20. A gente selecionou 20 e levou esses 20 para a segunda fase. O que é essa segunda fase? Porque até então a gente só tinha 2 minutos de uma pessoa falando qual era o seu problema e qual era a possível proposta de desenvolver um software, desenvolver um produto. Sendo que, poxa, será que a pessoa está certa? Será que esses 2 minutos foram suficientes? Claro que não. Não para desenvolver um software. Não é em 2 minutos que você já falou tudo que você precisa fazer num sistema, num produto de software. Então, a gente usou a metodologia chamada Leanception, desse cara que está aí, o Paulo Taroli, né? Onde ele tem uma metodologia bem certinha, de dia a dia, sempre que a gente pegou cada dia da metodologia dele e fez em uma semana, né? Porque a gente não tem como comparar as 20 equipes durante uma semana. E aí, no primeiro dia, a gente pegou a equipe inteira, era obrigatória a participação de todo mundo que participou da equipe. Então, tinha projetos que tinham inscrito 6 pessoas, tinham 2 magistrados, 4 pessoas da área jurídica, 1 magistrado, 3 da área jurídica, 2 da laboratório de inovação. E participou toda semana de uma dessas atividades, definindo visão do produto, o que o produto faz, não faz, persona, jornada do usuário, mensuração de feature, Canvas MVP, algo completamente diferente do que escrever um ofício, um memorando, pedindo um sistema e se reunindo durante 1 hora para dizer o que é o sistema. Aqui foram 6 encontros, certo? E aí fica aquela dúvida. Quando eu pensei isso lá atrás, comecei a bolar isso, eu disse, cara, será que isso vai dar certo? Porque eu já rodei Leanception várias vezes, mas na iniciativa privada, né? Que tem outra toada. Um pessoal até mais acostumado com isso. Será que vai dar certo? Será que os juízes, servidores da área jurídica vão se interessar em fazer isso? Ou vão achar certo? Poxa, viajou. Como é que eu estava pedindo para fazer certas coisas que não tem nada a ver com minha área judiciária? E aqui eu mostro algumas fotos das pessoas tristes fazendo a Leanception, né? Aqui o próprio pessoal aí do TRT 21, tá aí a Carla aí, Carla, você lá na mesa, né? Pessoal da área judiciária, Delgado da área de TI, a Carla da área de inovação, né? Pessoal do TRT 2, São Paulo, tá aí a doutora Roberta, juiz auxiliar da presidência, né? O Aracaque de TI, o Márcio Mira da área de inovação, o Francisco da área de negócio, pessoal do TRT 3, aqui do lado direito, pessoal do Rio de Janeiro, né? Tá aí o doutor André, da Corregedoria do TRT1, né? Com a Priscila, do laboratório, o restante aí, a maioria da área de negócio. Do lado esquerdo, o pessoal do TRT13,
aqui embaixo, TRT15, né? Ali em cima, o pessoal da quarta região, que é a doutora Mariana, né? E aí, o Frederico, o Gustavo, e por aí vai. Então, isso a gente fez todo mundo, e veja o pessoal o seguinte, a gente usou aplicativo para fazer os artefatos, e teve muita gente também que usou papel mesmo para fazer os artefatos, conforme a gente apregou na metodologia, né? Então, isso a gente fez essa participação, e todos os projetos, 20 projetos chegaram ao fim, fizeram uma apresentação de 20 minutos mostrando o que eles tinham feito durante essa Lean Inception. E isso a gente terminou fazendo, de 20, a gente selecionou 11 para começar uma fase de construção. Agora a gente vai começar o desenvolvimento do produto. Então, perceba que lá atrás a gente selecionou um monte de gente, né? Abriu para todo mundo, depois selecionou 20 e agora a gente selecionou 11 para começar a construção. Então, tem todo um processo de seleção e não simplesmente, eu tenho uma ideia, vamos fazer um sistema, porque essa ideia que eu tive, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Não é assim, né? E aí, muita gente, inclusive, quando chegou na terceira fase, eu disse, beleza, então meu sistema vai ser feito e está tudo ok, vai ser nacionalizado, vai ser instalado em todos os 24 TRTs. Não é isso, Ed? Não, calma aí. Agora que a gente vai construir o produto. E aí a gente criou regras para a nacionalização do produto. Não é porque a gente aprovou a sua ideia que o seu produto está ok. Por quê? Porque quem valida um produto não é um comitê gestor de software. Quem valida um produto não é um comitê gestor nacional. Quem valida um produto é o usuário. E a gente falou para todas as startups, olha, a gente vai construir esse produto. A gente vai colocar em produção o seu produto. Sendo que o usuário, e agora a gente vai também medir a satisfação do usuário. E todos os produtos que estão sendo feitos no programa, obrigatoriamente tem um botão lá. Avalie aqui. Diga qual foi a sua experiência com o produto. E aí a pergunta é, qual a sua experiência usando o produto X? Qual a sua experiência usando o GH, que é da quarta região? Qual a sua experiência usando o Conselho JT, que é da 12ª? E por aí vai. E aí o cara dá 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Se a média for mais do que 3,5 nos tribunais que está rodando, aí a gente considera o produto aprovado. Se a média for menor do que 3,5, a gente vai reprovar o produto e não vai nacionalizar e não vai instalar em nenhum outro tribunal mais. Por quê? Porque o usuário não gostou. Poxa, mas minha ideia era fantástica, mas o usuário não gostou. Certo? Então, quem manda aqui é o usuário. E aí é o seguinte, beleza, o usuário pode ter gostado, mas qual o retorno disso para a Justiça do Trabalho? Lá atrás, quando todo mundo fez a apresentação, tinha uma promessa. Eu vou instalar o sistema X porque vai me trazer 20% de economia na tramitação processual. Beleza, aí a gente vai medir esses 20%, e se não atingir os 20%, o produto também não traz um retorno de negócio, então não aprova. Teve gente que disse, não, eu tenho certeza que o meu produto vai economizar 200 horas na marcação de audiência, se fizer isso no meu produto. Beleza, vamos fazer. E agora a gente vai medir. Trouxe realmente economia de 200 horas por mês da marcação de audiência? Trouxe. Então o seu produto vai ser nacionalizado. Um exemplo muito claro, o sistema é garimpo, TRT1, que é de oferta de crédito. O meu produto, com certeza, ele vai ofertar 3 milhões de reais em crédito, pegando dados, inclusive, do garimpo, e traz aqui para o garimpo e oferta crédito para poder o crédito não ficar parado. Conseguiu ofertar esses 3 milhões e girar esse dinheiro? Conseguiu. Então, sim, o produto vai ser aprovado. E isso a gente fez com que é o seguinte, o usuário que aprova o produto, mas a gente também vê se aquilo ali traz um benefício mensurável, numérico, de retorno à Justiça do Trabalho. E aqui eu vou mostrar só alguns números, pessoal, da primeira fase, que foram 270 quase pessoas, 269 magistrados, servidores e servidoras se inscreveram para participar do programa. 92% dos órgãos da JT mandaram proposta. O Conselho mandou proposta, o TST mandou proposta, eu acho que só tiveram 2 tribunais que não mandaram, né? E foram 76 propostas de projeto. Era tanta proposta que a gente teve que adiar o resultado, que a gente demorou para poder avaliar todas as... A gente teve que assistir 76 pitches de 2 minutos da comissão inteira, que era 15 pessoas. E olha o que é mais interessante. Quando a gente cria esses programas de TI, muita gente da TI participa, muita gente do laboratório também participa, que é o pessoal mais engajado nessa história da inovação. É o métier deles. Sendo que 83% das pessoas que se inscreveram no programa eram da área judiciária, da área administrativa ou de outra área. Não era de TI e nem de inovação. A gente trouxe esse pessoal para essa área de inovação. Aí na fase 2, que a gente selecionou 20 produtos,
para poder fazer a Leanception. 20 startups selecionadas, 13 tribunais fazendo Leanception. Eram 10 magistrados e 80 servidores e servidoras fazendo dia a dia. Vamos pensar em persona, vamos pensar em features, vamos pensar em caminho, cada feature por cada persona, por validar, essa vale muito, essa vale pouco, essa foi descarta, qual é o mínimo que eu posso fazer, qual é o máximo e por aí vai. Então, isso gerou 7 semanas de trabalho, 124 reuniões de acompanhamento, e todos aqueles 10 magistrados e aqueles 80 servidores participaram de 9.300 minutos, ou 155 horas, de mentoria de Leanception. E quem não participasse, a equipe que não participasse por 2 reuniões seguidas, estava fora do programa. Porque não adianta você passar e dizer, não, agora daqui para frente quem toca é a TI ou quem toca é o laboratório de inovação. Teve projeto que disse, cara, cadê o pessoal de negócio? Hoje não pode vir. E aí, se não puder vir semana que vem, e na outra, também não vai poder acompanhar um produto de software, então não dá para fazer o software. E aí, isso todo mundo acompanhou. Eu tenho um exemplo de juízes que participaram de todas as reuniões, como a doutora Ana Cláudia da 15ª, o doutor André da primeira, o doutor Rodrigo da 4ª região participou de todas as reuniões, porque tinha todo o interesse de fazer o produto. Isso a gente criou o que a gente não tinha antes, que era o sentimento de pertencimento. Todos falam assim, eu ajudei, esse sistema é meu, esse sistema vai para a JT é nosso. E todos até hoje dizem, não, eu quero participar. Não adianta você estar fazendo isso. Tem até alguns que falam, Sérgio, depois que nacionalizar, eu ainda vou poder opinar sobre o meu filho? Disse, vai, fica tranquilo. Depois de nacionalizar, o filho é de todo mundo, mas também você vai continuar participando. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade. Tentei falar mais rápido possível, tendo que o Ibarra falar, tem a Natasha, então eu gostaria também de ouvir. Herbert, muito obrigada por sua participação e pela apresentação do programa Startups JT. E agora nós passamos a palavra para o Gustavo apresentar o caso de Santa Catarina. Alô? Oi, bom dia a todos, então, todas. Gostaria primeiro de agradecer aqui o convite por estar mais uma vez aqui, já estive no Enastic passado falando sobre inovação também. É sempre uma oportunidade muito enriquecedora trocar experiências, né? Queria cumprimentar a Carla, Herbert, Natasha em especial, tempo que a gente não se vê, né? Uma pessoa que sempre muito entusiasta da inovação, sempre trabalhando na área de tecnologia e agora parece que também alçando novos rumos aí em relação à inovação também voltada para a tecnologia. Em nome de quem também eu deixo meu abraço a todo o povo gaúcho, né, que parece que estão nos assistindo. O Pico ele comentou que eles estariam também aí online com a gente, então um abraço a todos aí. Deixar aí o abraço Catarina também a todos, ok? Quando eu recebi o convite para o painel, o nome do painel é a transformação pela inovação e o papel dos labs. Aí a gente comentou, ok, o Herbert trazendo o case do Startup JT, e aí o case do Startup JT ele é emblemático dentro desse modelo de transformação com base na inovação. E eu digo que ele é emblemático porque ele traz um estímulo muito forte, como a gente viu aí, a colocação do Herbert, como que o processo foi conduzido. Isso é um estímulo para a inovação e um sinal muito claro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de que a inovação é um valor. E quando a gente tem essa combinação de estímulo e um sinal claro das lideranças, a gente consegue o que ele colocou lá no final, abraçando o carro ali, as pessoas engajadas e se sentindo pertencentes daquele movimento, né? Então isso gera engajamento. E o engajamento, com o tempo, gera a cultura da inovação, né? É o combustível da cultura da inovação. E aí a cultura da inovação é um dos papéis dos laboratórios. Um dos principais motivos da gente ter os laboratórios de inovação dentro das nossas instituições é fomentar a cultura da inovação. E o programa Startup JT veio como um combustível para isso. E o que eu acho interessante também nesse modelo todo é que o Startup JT nasceu sem ser de um laboratório, foi de uma política do Conselho, então virou praticamente uma política, vamos dizer assim.
E então ele fomentou os laboratórios e, ao mesmo tempo, os laboratórios que já estavam acontecendo lá na ponta também fomentaram o programa Startup JT. E foi onde a gente viu que muitas iniciativas que estavam lá no laboratório acontecendo foram também inscritas no programa Startup JT para ganhar impulso, para ganhar força, né? Então, eu acho que foi aí uma conjunção de forças e, quando a gente fala de inovação, a conjunção de forças é um dos papéis principais, né? E o laboratório entra nesse contexto todo para fomentar a cultura e também criar esse ambiente propício, como foi colocado até no case da Startup JT, para as pessoas participarem do processo, né? As pessoas entrarem e encontrarem naquele ambiente de laboratório um espaço onde elas possam compartilhar suas ideias, onde elas possam encontrar um espaço horizontal, onde todas as opiniões têm a mesma força, independente de nós termos na equipe um magistrado e um servidor, a opinião é igual, né? E, principalmente, a diversidade de pensamento. Isso é uma coisa que o laboratório tem que promover. E aí, junto disso, a gente trabalha, então, as conexões das pessoas, né? Quando a gente proporciona essa diversidade, a gente promove as conexões, a gente gera o engajamento, a gente busca o alinhamento de tudo isso com a alta liderança, com a administração do tribunal, para que as ideias possam sair do papel, mas agora com uma nova roupagem, com uma nova abordagem. E isso é fundamental. Não adianta a gente tentar fazer laboratório mantendo o nosso mindset anterior da abordagem. Eu demando e agora alguém pega esse problema e se vira e resolva. Eu já estive na posição de estar na TI, meu cargo é de TI, atualmente estou na gestão estratégica, e a gente sofria muito, e sofre até hoje, tenho certeza disso, de que quando a gente usa aquele modelo DOD, Documento Oficial de Demanda de TI, parece que o usuário está se livrando do problema e disse, agora o problema é teu, TI, resolva, entregue. A gente, com o laboratório, a gente precisa mudar essa abordagem e dizer que não tem mais isso. A gente traz as pessoas para participar e a gente prega de que nós identificamos um problema, e o Herbert comentou bem isso no problema da startup, valia mais a gente saber o problema do que qual era a proposta de solução. Então, a gente identifica o problema e a gente cria uma solução juntos, né? E aí, nesse processo, eu tenho certeza, que eu já tive lá também, de que surge uma preocupação. Como a gente está num evento que tem muita gente de TI, eu acho que é importante a gente levantar essa preocupação. Eu tenho certeza que isso passou em boa parte da cabeça dos diretores de TI, que é a preocupação dizendo, ok, o laboratório agora está gerando um monte de ideia e isso vai respingar em mim. Como é que eu vou fazer? Não tenho equipe, meu portfólio já está cheio. Eu sempre costumo dizer, se a gente fechar a portinha da TI hoje, a TI vai ter trabalho para 5 anos sem precisar de mais nada para se preocupar, né? E essa preocupação, eu tenho certeza que passa também, né? Será que estão sendo criadas TIs paralelas, shadow TIs e caminhos alternativos aqui para trabalhar e para burlar a fila de prioridade das soluções de TI? Aí é que eu digo, que eu vejo, que eu trago uma experiência que a gente também está tentando trabalhar lá no nosso laboratório, que é de a gente construir um caminho do alinhamento estratégico, né? Na verdade, a gente tem que entender que o laboratório também pode trabalhar e apoiar as TIs, promovendo o alinhamento do portfólio de TI com as necessidades estratégicas da instituição. E aí, lembrando um pouquinho do que a Gláucia falou aqui no primeiro dia, e se a gente pensar isso realmente no dia a dia, é uma coisa que é difícil, né? Quando ela traz aquele gráfico que ela diz, a gente pode estar trabalhando na manutenção do nosso core. Normalmente, a gente foca ali grande parte da manutenção do nosso core. Às vezes, quando a gente quer fazer uma inovação, a gente trabalha um modelo incremental, que é no grow the core, né? Que é, vou crescer um pouquinho, vou melhorar um pouquinho essa nossa funcionalidade, esse nosso processo de negócio. E pouco ou quase nada sobra para a gente trabalhar no que a gente chama de transform the core. Então, acho que a gente, trazendo isso para uma conversa de laboratório, né, alinhando com a governança, com a gestão estratégica dos tribunais, eu acho que a gente consegue buscar um alinhamento maior do portfólio de TI com as necessidades estratégicas dos tribunais.
né? E aí também, não menos importante, uma vez que a gente tem os projetos, as ideias rodando, a gente tem, como laboratório, também uma responsabilidade e um papel de monitorar esses projetos. E é o que o Herbert falou, que ele ficava ali toda semana acompanhando todas as equipes e fazendo todo mundo participar. E agora, em nova fase, continua acompanhando os projetos para ver como que está o resultado desse trabalho lá nas áreas, lá como é que está acontecendo no tribunal, como é que o usuário está percebendo essa experiência. Porque até trouxe até uma frase aqui, né, de que as ideias são inúteis, a não ser que elas sejam de fato usadas, né? E a prova do seu valor está na implementação, está lá no dia a dia do usuário. Então, acompanhar os projetos é um papel importante do laboratório dentro desse processo de transformação por meio da inovação. E aí eu queria trazer aqui alguns resultados, né, nessa experiência que a gente está tendo. E claro que o Laboratório de Inovação do TRT12 tem outros projetos, mas apenas para compartilhar algumas experiências, alguns resultados daqueles projetos que o nosso laboratório está apoiando. E aqui é um ponto importante de que, nesse modelo, a gente até não fala assim que nosso tribunal está desenvolvendo, que nosso laboratório está desenvolvendo. Na verdade, a gente está ali apoiando, e o curioso é que a gente tem, às vezes, equipes que são de outros tribunais. Às vezes, não. Em todas as situações aqui, são equipes de outros tribunais também, o que gera uma colaboração e um modelo que a gente transcende os nossos departamentos internos do tribunal e vai para a Justiça do Trabalho como um todo. E o primeiro que eu queria trazer é o projeto que, para mim, eu diria que ele é quase um projeto paradigma no modelo de inovação, que é o projeto Argos Poupa Convênios. Ele é um projeto que ele foi estimulado pela startup JT e ele deriva de 2 projetos. Primeiro tinha a segunda região, tinha um projeto chamado Argos. Nós tínhamos lá no nosso laboratório, resultante do laboratório, de uma oficina com os usuários, um projeto chamado Poupa Convênios. Quando lançou o programa Startup JT, nós percebemos que os 2 tinham uma relação muito forte e que um poderia ajudar o outro, fomentar o outro, e se a gente juntasse, a gente estaria somando os esforços e não dividindo as nossas energias e competindo com produtos diferentes. E aí eu queria deixar registrado aqui que a postura do TRT da segunda região, né, de abraçar isso, de integrar, de fazer uma colaboração de verdade, e aqui aconteceu uma colaboração de verdade, é o que gerou, para mim, é um sucesso esse projeto, olhando a questão, não só os resultados que ele está entregando, mas, fundamentalmente, o que ele gerou de sinergia e de possibilidade e um case de colaboração, que é o que a gente tem que buscar. Mas a gente sempre precisa mostrar alguns números, né? E aqui eu trouxe uns números que foram extraídos até de um painel de monitoramento do projeto, que foi construído pela segunda região, que ele mostra que hoje o projeto ele já está em piloto na 4ª região, na 11ª região, e é um projeto de parceria com a segunda e com a 12ª. E hoje ele está entregando já nesses pilotos 17% na melhoria da eficiência. Esse projeto ele faz o quê? Ele faz pesquisas patrimoniais. E ele traz a ideia de que vamos colaborar também nas pesquisas patrimoniais. Então, o que eu fiz, eu posso colaborar com o colega. O colega pode aproveitar aquela pesquisa patrimonial. Então, já foram mais de 16 mil pesquisas patrimoniais realizadas e foram já reaproveitadas quase 3 mil dessas 16. O quanto que foi economizado de trabalho nisso? Foram mais de 3.500 horas, o que dá equivalente aí a R$509 mil nessa fase de piloto, né? Então, são alguns números que a gente mostra que os resultados estão chegando. E o mais legal é o seguinte, quem que está avaliando isso? O usuário. O usuário está dizendo, com 95%, considero que as funcionalidades entregues pelo Argos Poupa Convênio são essencial ou muito útil. 93% estão avaliando com mais de 4 estrelinhas, 4 ou mais estrelinhas. E eles estão destacando o que, principalmente, nessa solução? A usabilidade e a rapidez. Então, isso a gente percebe que o usuário foi o centro do processo, o usuário está entendendo o resultado do projeto, e isso é o que a gente tem que buscar com os laboratórios e essa conexão que a gente tem que promover com a área de tecnologia da informação.
Também gostaria de destacar um outro projeto, que é o Concilia JT, que também é um projeto de origem do TRT-12, né? É um projeto é uma solução de IA que ela faz a predição da chance de acordo de um determinado processo. E veja, ele não toma decisão nenhuma, mas ele entrega ferramentas para quem trabalha com conciliação organizar melhor as suas pautas de conciliação. Ele sugere, coloque esses processos, porque a chance é maior de conciliar. Faça uma pauta com esses processos. E aí eu trouxe apenas um número, para a gente não se estender muito, meu tempo também está acabando, é que hoje o sistema está entregando cerca de 75% na acurácia dessa predição, e eu trouxe aqui um trecho de um depoimento, né, do presidente do TRT-8, né, dizendo que ao implantar o sistema lá, na fase de piloto, o comparativo que eles estão fazendo está resultando nesse 75% de acerto, o que ele considera uma performance extraordinária que está auxiliando ali muito os trabalhos do Sejusc do primeiro grau, que trabalha com a conciliação. Né? E, por fim, eu gostaria de trazer também o case do Sentença Multimídia, que é um projeto que o TRT-12 não tem participação em desenvolvimento, e aqui eu acho que é a riqueza também das redes de laboratório que a gente está formando, mas a gente está apoiando como laboratório, ajudando na implantação do piloto, ajudando nas condições, ajudando na medida do possível no engajamento do pessoal, que é um dos nossos papéis, e aqui a gente está tendo, pelas pesquisas, um resultado aí de 20% de melhoria na eficiência. Né? 80% das pessoas que estão utilizando o sistema consideram que ele chega a ajudar a reduzir o tempo de busca dos documentos em cerca de 20%. Né? E, quando a gente vai olhar a satisfação dos usuários, quem está utilizando diz, olha, 97% está satisfeito com a funcionalidade que é de clicar num link do documento, já ir para o documento, uma coisa muito simples, mas que gera uma facilidade grande, e eu acho que esse é outra pegada da inovação, às vezes a gente tem que fazer o simples, que entrega resultado, e 79% aí está satisfeito com a funcionalidade de inserção de vídeos. Né? Enfim, para encerrar, eu queria, né, passando por todos esses papéis aqui do nosso laboratório, eu queria só deixar registrado que quando a gente fala de inovação, a gente tem que entender que as inovações não nascem do dia para o outro. Né? Isso vem de um processo que às vezes é penoso, é doloroso. O Herbert colocou um pouco disso, né? Que a gente percebeu os usuários ali quando tinham que rodar as oficinas de Lean Inception, né? De o usuário agora entender qual que é a dificuldade da gente fazer uma demanda de TI. A gente sabe que isso é, às vezes, penoso, que é repleto de tentativas e erros, que a gente vai tentando ali o tempo todo ajustar a rota, e isso exige muita resiliência de todo mundo, até que as inovações consigam realmente entrar dentro da cultura institucional e ser aceito e ser realmente parte do processo do dia a dia. Né? E esse processo exige aí o que a gente pode dizer que é uma paciência corajosa. Então, nós, como líderes aí das instituições, a gente tem que entender que isso faz parte e tentar com muita energia sempre colocar muitas intenções e propósitos para a gente resolver essas coisas. Eu gostaria, então, de encerrar assim, deixando meu obrigado a todos. Obrigada, Ibarra. Eu vou dar uma palavrinha aqui sobre o nosso caso. Nós também tivemos um projeto que foi selecionado na primeira fase do Startup JT, aqui no TRT 21. O Startup JT realmente é um projeto muito relevante, muito importante, que ensinou muito do funcionamento, mas eu me recordo muito bem que um dia eu recebi no chat uma mensagem do Tarcísio, que está aqui. Ele veio me perguntar: qual é a priorização desse projeto? Porque você está ficando 4 horas por semana com o Marcelo e com o Delgado, como é que isso está no ranking e está entrando na fila de outros projetos que eram para ter sido feitos antes. E aí eu não sabia responder a ele, porque não tinha havido a priorização pela forma como nasceu. Né? A primeira vez que nós fazemos algo, nós não sabemos como funciona.
Não é? Então, assim, nós recebemos uma demanda do CSJT de informarmos o que seria a nossa proposta, o que seriam as propostas do tribunal, 10 dias depois. E eu atuo como gestora de planejamento e gestão estratégica e como gerente do laboratório de inovação no TRT 21. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos identificar quais são os principais problemas, porque o foco era a prestação jurisdicional. Daí contei com o apoio do Tiago Shoa, que está aqui presente, e de outros colegas. Nós aplicamos uma pesquisa, identificamos o que é que leva mais tempo na sua atividade de rotina, isso junto às varas e gabinetes, e o que é mais repetitivo e problemático. Então, com base nisso, nós fizemos uma oficina de inovação, onde foram priorizados 3 temas, foram pré-desenvolvidos, aí nós fizemos a eleição, selecionamos um. E quando esse foi aprovado pelo CSJT, que se iniciaram as reuniões, tudo isso foi acontecendo e nós não sabíamos como seria. Não é? E foi aí que o Tarcísio me pegou pelo pé. E reunião de análise da estratégia, nós levamos para a presidência, e a presidência disse, olha, bota dentro do projeto implantar a gestão da inovação no TRT 21, que era um projeto já priorizado, que estava em primeiro lugar no tribunal. Então, eu, Tarcísio, olha, está aqui a prioridade, agora você deixa o Delgado, o Marcelo Pinto, o pessoal ficar com a gente para trabalhar. E realmente foi uma experiência muito interessante. Hoje, pensando nessa questão da relação, como é que nós pretendemos? As demandas por inovação chegam ao laboratório, nós vamos começar a recebê-las por meio do CitySmart. Então, chega a demanda por meio do CitySmart, nós agendamos a oficina com os atores interessados, fazemos essa oficina inicial para detectar, conhecer bem o problema, fazemos a persona, aquela metodologia do Design Thinking, e como resultado, conforme a complexidade da proposta a ser desenvolvida, nós encaminhamos para o escritório de projetos do tribunal e ele vai ser conduzido com a metodologia de priorização no tribunal como uma demanda qualquer de projeto. Então, esse é o caminho para poder ter uma resposta melhor para dar ao Tarcísio e para todo o tribunal saber como vai funcionar. Mas, e agora eu gostaria de ouvir da Natasha, que está trabalhando, unindo as duas coisas, né? A tecnologia e a inovação, para ela nos ajudar a compreender e verificar qual seria realmente um caminho adequado para esse trabalho conjunto. Bom dia, obrigada, doutora Carla. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Piccoli e à equipe do JX pelo convite para estar aqui de novo com a Justiça do Trabalho, né, que digo a minha casa de origem de sempre. É uma alegria estar aqui dividindo também esse espaço com os colegas tão queridos, Gustavo e o Herbert, né, já de tantos anos aí que trabalhamos juntos, para falar um pouquinho com você sobre a realidade que nós temos lá no STF. Eu anotei algumas coisas aqui das falas e isso diz muito sobre o que eu penso sobre o projeto das startups. Eu sou fã dessa iniciativa da Justiça do Trabalho. Pena que eu não estava mais na Justiça do Trabalho quando ele aconteceu, porque ele teve justamente essa sacada da necessidade de unificar o trabalho da área de tecnologia, dos laboratórios de inovação, dos interessados nas soluções, fazendo com que todos efetivamente sentassem juntos, compreendessem as necessidades, né, os problemas a serem resolvidos, mas também as dificuldades de cada um dentro desse processo. A dificuldade da TI com relação à priorização, muitas vezes com falta de pessoal, a necessidade da área de negócio, que nem sempre pôde participar das reuniões de elaboração da solução, como o Herbert disse, né? Isso era uma exigência e nem em todos os casos isso aconteceu. Ou seja, as áreas de negócio também têm suas demandas e suas priorizações fora desses projetos de software. E eu acho que o projeto das startups ele fez isso com muito sucesso. Ele conseguiu trazer isso. Um dado que o Herbert trouxe e que eu acho que é algo que nós precisamos pensar sobre porque numa espécie de concurso nacional nós tivemos um número muito maior de projetos sugeridos pela área FIM, pela área jurisdicional,
do que somados os projetos sugeridos pelas áreas de tecnologia e pelos próprios laboratórios de inovação. Eu acho que isso é um dado que a gente precisa pensar a respeito. Será que não houve espaço dentro dos tribunais para que isso chegasse, seja para a área técnica, né, para a área de tecnologia ou para os laboratórios de inovação? Por que aconteceu isso? Né? Eu acho que é um exercício que cada tribunal precisa fazer internamente para a gente fazer um diagnóstico disso e ver como a gente poderia já ter engajado essas ideias, talvez antes desse evento. Isso que a doutora Carla referiu, eu imagino que tenha sido exatamente assim, né? Mas como assim? Surgiu um projeto novo, a área de TI pulou lá. Mas como é que eu vou fazer agora? Eu tenho um portfólio já priorizado, que foi aprovado pela atual administração, e agora, se me surgir um projeto novo, eu vou ter que parar alguma coisa. E aí fica ruim para as áreas de TI, muitas vezes, ter que dizer isso, né? Olha, o cobertor é curto, não vou conseguir fazer todas essas coisas. Lá no STF, o tribunal, o Supremo, ele é um tribunal muito pequeno, né? Nós temos 11 ministros, nós temos um número de pessoas muito menor, e nós temos uma característica que é diferente dos outros tribunais. Tudo o que o STF contrata ou compra vira notícia. Pode ser algo de R$10, pode ser algo de 10 milhões de reais. No dia seguinte, virou notícia, está em todas as mídias. Então, a própria contratação de serviços e soluções é algo muito sensível dentro do Supremo. Então, nós temos que encontrar muitas das soluções dentro da nossa casa mesmo, ou buscando parcerias com outras instituições, e foi mais ou menos o que nós tentamos fazer no chamamento público de inteligência artificial que fizemos no final do ano passado. Então, são diferenças entre os tribunais. No STF, na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, houve uma alteração nas estruturas administrativas, e eu pulei lá e disse, olha, traz a inovação para dentro da área de tecnologia. Deixa aqui com a gente vai tentar movimentar isso dentro do tribunal, porque não havia efetivamente um laboratório de inovação. Haviam algumas pessoas que trabalhavam praticamente de forma exclusiva no desenvolvimento da solução de processo eletrônico que o Supremo está conduzindo. São muitas regras diferentes e houve a opção há alguns anos de se desenvolver um sistema novo para substituir os seus legados, e todos aqui sabem a dificuldade que é desenvolver um sistema de processo eletrônico. Então, essas pessoas se envolviam basicamente nisso. O que começou a acontecer? A inovação começou a partir de outras áreas, e essas coisas começaram a acontecer sem uma certa organização, e esses projetos feitos por outras áreas e que tinham relevância e que trouxeram resultado ou para aquela área ou para o próprio tribunal, acabavam chegando na área de TI praticamente feitos, com a orientação de, olha, agora está aqui, coloquem no ar isso, tornem isso institucional, mas tem 30 dias para fazer isso, porque vai acabar essa gestão e a gente precisa fazer com que isso funcione. Isso não aconteceu quando eu estava lá, mas quando eu cheguei, isso estava muito quente. Não era nem um Shadow IT, era uma IT mesmo, fora, e isso dispersa em várias áreas. Então, era óbvia a necessidade de tentar organizar isso. No mundo que a gente vive hoje, onde a tecnologia transformou todas as nossas relações, todas as propostas de transformação efetiva dentro das atividades passam, em algum momento, pela área de tecnologia. Não tendo um número muito grande de pessoas, a ponto de não conseguir fazer um laboratório de inovação com um número suficiente de servidores ou de apoiadores que pudessem fazer isso funcionar, nós entendemos que, nesse momento, trazer essa área de inovação, nem é uma área, esse interesse em inovar com tecnologia para dentro da TI pudesse ser um caminho interessante. A gente está experimentando isso nesse momento. Então, a gente segue com essas outras iniciativas dentro da TI que são necessárias para manter o negócio, né? Como o Gustavo falou, a gente precisa manter o core funcionando para que a gente possa pensar em outras coisas, mas nós estamos movimentando esse processo de trazer transformação para dentro do STF. Transformação parte de inovação, né? As coisas precisam partir de uma ideia, essa ideia de fazer diferente alguma coisa precisa ser cuidada, precisa ser evoluída,
para que, uma vez tendo engajamento nisso, a gente consiga transformar o processo de trabalho. O STF ele tem alguns processos que na Justiça do Trabalho não existem há anos, então lá existem áreas grandes de autuação de processos, de distribuição de processos, por terem matérias bastante sensíveis, e o Supremo ser um tribunal que trata com matérias originárias como se fosse um primeiro grau de jurisdição, e vai tratar lá de matérias constitucionais e de recursos extraordinários que sobem das outras cortes. Então, existem muitos processos de trabalho a serem transformados. E a tecnologia é fundamental para que isso aconteça. Então, nós trouxemos esses dois mundos para caminharem em conjunto na expectativa de conseguir movimentar um pouco mais rápido essa roda neste momento. Uma coisa que eu percebo no Supremo e que me faz muita falta, eu já disse isso em outros Enastiques que participei, é que eu venho de uma escola na Justiça do Trabalho, onde nós, por mais que exista uma certa competição, porque a gente sabe que ela existe, nós sabemos trabalhar colaborativamente. E o Gustavo trouxe isso também de maneira muito clara. Então, alguns projetos realmente há um engajamento de mais de um tribunal. Se algum tribunal está fazendo alguma coisa interessante, a gente vai lá e bate na porta e diz, olha, eu queria participar disso, traz para cá. O STF, por ser aquele tribunal que em todas as resoluções do CNJ está excluído, assim, isso vale para todos os tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal. Acaba que não desenvolveu muito essa forma de trabalho colaborativo com outros tribunais. E isso faz com que a gente não caminhe tão rápido. Então, também um exercício dessa unificação de inovação com tecnologia é também se abrir um pouco e ver o que tem por aí, né? Então, hoje nós já conseguimos, com essa visão, trazer para dentro do STF um sistema desenvolvido na Justiça do Trabalho. Eu não sei se sabem, mas o STF adotou agora recentemente, esse ano, o sistema de gestão orçamentária da Justiça do Trabalho, porque havia uma necessidade, isso foi trazido, vamos desenvolver um sistema nosso, tinham muitas ideias, quem sabe a gente vai olhar o que tem por aí, e se entendeu que o Sigel era um sistema que atenderia, e agora o Supremo vai se engajar para também conseguir trazer algumas modificações para esse sistema que melhor o atendam. Então, foi uma maneira de unificar essas duas áreas, pensando naquela discussão inicial que a doutora Carla colocou quando o Tarcísio bateu na porta dela e perguntou, o que eu faço agora? Então, a gente consegue, com isso, ter um portfólio unificado, que é o que está sendo feito no TRT 21. E eu acho que esse é o caminho, né? O Laboratório de Inovação, ele ser esse elo de ligação entre o que o negócio precisa e como a TI pode ajudar nesse caminho, fazendo essa interação para que a gente tenha produtos viáveis e trazendo isso à alta administração no momento da elaboração dos planos estratégicos como uma alternativa de solução aos problemas. E aí todos nós vamos estar caminhando na mesma esteira, sem essa competição de projetos que acontecem ainda muito dentro da TI, né? Gustavo falou uma frase que inovação não nasce de um dia para o outro, que dirá transformação, já que ela parte de uma iniciativa de inovação. Então, lá no STF, a gente está indo por esse caminho. Eu fiquei bem feliz de compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre isso, eu fico à disposição para a gente bater um papo aqui um pouco mais. Eu só queria concluir a minha fala e também mandando um abraço para os colegas lá do Rio Grande do Sul, não só da Justiça do Trabalho, né, mas de todo o Poder Judiciário, porque todos os tribunais foram muito afetados com essas enchentes. Eu recebi muitas fotos ao longo desses dias, não só da Justiça do Trabalho, como eu disse, mas de outros, do pessoal de TI indo lá, tentando religar data center de bote, remando no meio da correnteza, o que traz essa visão de que, de fato, as nossas áreas de TI são extremamente engajadas com o negócio em que nós estamos inseridos. Então, as nossas áreas de TI têm a responsabilidade de melhorar a prestação jurisdicional, de atender melhor o cidadão, e a gente só vai conseguir fazer isso se realmente houver projetos que estejam, em que todas as áreas envolvidas estejam em sinergia, que foi o que o projeto das startups conseguiu fazer, e eu acho que é um caminho interessante que tanto o TRT2 quanto o TRT21, e tenho certeza que tantos outros conseguiram estabelecer, de caminhar a área de tecnologia junto com essas ideias de projeto para a gente melhorar a nossa prestação jurisdicional. O ministro Barroso sempre fala, né, que nós temos uma característica que difere o Poder Judiciário do Brasil de qualquer outro do mundo, porque nós somos o único que tem 80 milhões de processos em tramitação.
não há a menor chance de fazermos frente a esse volume de demandas se nós não tivermos ideias inovadoras, muita tecnologia embarcada e processos transformadores dos procedimentos de trabalho que a gente adota hoje. E eu acho que esse momento aqui que o Enastic proporciona tem muito a ver com essa iniciativa, né? De vamos todos caminharmos juntos aí para conseguir atender o nosso jurisdicionado. Obrigada, Natasha. Eu queria destacar aqui um aspecto, antes de abrir para as perguntas. O Startup JT foi um programa criado onde um princípio dele era o desenvolvimento de alguma solução informatizada. Então, a metodologia utilizada era voltada para o desenvolvimento de alguma... Obrigada. A gente tem ainda 10 minutos para perguntas. Alguma ferramenta tecnológica. Na Justiça do Trabalho, eu creio que a totalidade dos laboratórios de inovação, eles são vinculados à área de estratégia, porque a área de estratégia tem essa visão transversal de toda a instituição. Então, embora nós tenhamos demandas do laboratório para a área de TI, e aí esse exemplo, né, que eu passei, que nós vamos entrar na priorização normal de projetos do tribunal com as demandas para a TI, as demandas por inovação, nós desenvolvemos outros projetos inovadores que não envolvem diretamente a TI e que nós não trouxemos como exemplo porque não são foco daqui, mas, por exemplo, nós conseguimos evoluir e melhorar os resultados de conciliação, fazendo uma oficina de inovação sobre a Semana Nacional de Conciliação, e daí surgiu a ideia de se realizar um evento preparatório para mobilizar a sociedade para essa semana. Isso gerou um resultado muito interessante. Nós temos outras ações também. Por exemplo, havia um problema crítico de uma quantidade grande de chamados no PJE decorrentes de falhas de comunicação das alterações. Então, fizemos uma oficina para identificarmos como é que poderíamos melhorar a comunicação das alterações do PJE, e o resultado não necessitava de uma solução informatizada, era uma melhoria de processo mesmo. Então, muitas vezes, as inovações não são tecnológicas, são inovações de gestão, são inovações de marketing. Nós temos necessidade de fazer uma oficina de inovação para melhorar a comunicação interna e para melhorar a comunicação do tribunal com a sociedade. Então, a inovação é muito importante que nós tenhamos essa parceria e essa ligação com a área de TI para tudo que demandar uma solução informatizada. Mas, para as outras demandas que não tiverem esse viés, é importante que tenhamos a participação de outras unidades do tribunal também, e assim nós acreditamos que essa vinculação com a estratégia nos ajuda com essa visão sistêmica. E agora eu queria abrir para perguntas, esclarecimento de dúvidas, sugestões dos participantes. Olha, pelo menos a prata da casa vai ter que perguntar, né, Tarcísio? Aquela sua pergunta no bolso. Então, viu, Carla, até pedindo licença enquanto o pessoal está envergonhado aí, gostaria de comentar até um pouco em cima da realidade que a Natasha está enfrentando lá, e nesse novo momento. Vamos trazer inovação para dentro da TI, deixa a gente cuidar dessa pauta. E eu acho que, e o relato aqui da Carla, né, comentando sobre que na Justiça do Trabalho o modelo mais consolidado hoje está no tema sendo tratado pela área de estratégia, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, a gente não pode dizer que existe um modelo cravado que é o melhor. Eu acho que cada situação vai exigir um olhar próprio daquela instituição. E eu entendo perfeitamente o passo que está ali, o STF, a Natasha, a preocupação em trazer esse movimento, porque
A gente passou isso também quando nós começamos lá no TRT-12. O laboratório ele nasceu dentro da TI. Ele nasceu por essa vontade da TI conseguir entrar um pouco mais no negócio e conseguir tornar os seus investimentos, tanto de orçamentários, mas principalmente de recursos humanos e de estratégia de projetos, tentar contribuir um pouco mais com a área de negócio. Né? Então, a gente trouxe aquela pauta para dentro da TI, mas a gente já discutia internamente que isso é um tema transversal. A gente precisa entender que isso tem que estar na estratégia do tribunal. E quando a gente fala disso, aí parece que a solução, em algum momento, é a gente criar um laboratório. E daí todo mundo pensa que o laboratório é aquela sala bonitinha, colorida, cheia de gente colando post-its lá, enfim, né? E, no fim, o laboratório não tem nada disso. Né? Quando a gente criou o nosso laboratório, nós não tínhamos sala, muito menos colorida, não tínhamos post-it, até hoje o tribunal não tem post-it, a gente tem que comprar meio do bolso, vamos dizer assim, não faz parte do que o tribunal consegue comprar. Agora a gente está tendo acesso a suprimento de fundo para poder comprar post-its, mas não sai no material e patrimônio, enfim. Mas o laboratório, ele é outra coisa. Ele não é sala física, não é espaço físico. O laboratório, quando a gente está falando de pessoas, de processos e metodologias, trabalhando para um propósito comum em projetos. Então, o laboratório não precisa nem ter uma estrutura física. É bom que tenha, porque a gente sabe que as coisas não funcionam tão fácil assim, né? Mas a gente partiu desse princípio. O laboratório é isso. Precisa ser uma coisa orgânica e que passa por toda a instituição. E quando a gente criou o laboratório, não tinha estrutura, não tinha sala, não tinha gente dedicada, e a gente tentava, como TI, fomentar a pauta de inovação e tentar conectar todo mundo para uma única direção. Aí, eu tinha a ideia de que o laboratório deveria ser uma coisa agnóstica, assim, uma coisa desconectada, não está vinculada à presidência, não está vinculada à TI, não está vinculada a ninguém, cara. É um espaço aberto para a gente chegar lá e discutir. A prática mostrou que, de fato, a gente ainda não está preparado para um modelo assim, então, do engajamento natural das pessoas, e a gente aí teve que estruturar um laboratório. Vamos colocar alguém, pelo menos, para cuidar de que ficar como ponta de lança, sabe? Espetando, vamos para frente com esse projeto, vamos tocar para ficar fomentando e trazendo o pessoal para participar. E isso começou na TI. Né? E aí, em determinado momento, a gente teve a oportunidade, eu acho que isso é uma oportunidade, de a gente alçar o laboratório para a área de governança e gestão estratégica, que é para a gente conectar, de fato, isso como um valor do tribunal. Né? Conectar como algo que tem que ser observado o tempo todo. E aí a gente, claro, tem projetos da área de tecnologia, e eu vou dizer que a maior parte das coisas que os usuários nos procuram, das ideias que surgem, passam por tecnologia da informação, mas tem muitas coisas que a gente também consegue resolver, como a Carla colocou, com procedimentos. Né? A gente teve agora, recentemente, a gente está tocando, apoiado pelo Lab, uma mudança na forma de a gente conduzir o nosso planejamento estratégico e fazendo isso baseado em OKRs. Então, a gente fez um primeiro passo, que é o plano de gestão, de uma gestão, que é acompanhado por OKR, e esse plano integrado com o nosso planejamento estratégico. Não tem nada de tecnologia. O que tem aqui é um olhar diferente, uma forma diferente, um processo de trabalho diferente, né, uma cultura sendo estabelecida diferente. Tivemos recentemente também um outro projeto que nasceu assim, por conta dos OKRs, a gente tinha uma necessidade de melhorar a comunicação com os nossos usuários, a corregedoria principalmente, e foi criado um projeto chamado PapoCore, que não tem nada de tecnologia, aliás, usa tecnologia, que são as soluções de videoconferência, mas ele não tem nada de tecnologia, ele é simplesmente uma forma diferente de se comunicar com o jurisdicionado. E esse projeto, assim, nasceu pequenininho ali, foi apresentado lá pela corregedoria dentro da reunião entre os secretários de corregedoria, e ele está sendo até usado como modelo para todas as corregedorias. Então, tem muita
inovação em processo de negócio, tem muita inovação em processo de trabalho, tem muita inovação que demanda tecnologia da informação. O importante é, no caso concreto da tecnologia da informação, é a gente conectar os portfólios, é a gente saber o quanto que a gente pode gerar de demanda de inovação, observando a capacidade da área de TI. E, ao mesmo tempo, trabalhar com a área de TI para ver o quanto se faz de operação que a gente poderia estar revisitando isso para também conseguir achar mais espaço para trabalhar na melhoria da prestação jurisdicional, que é a nossa atividade fim mesmo, né? Onde a gente deveria estar com os nossos olhos o tempo todo. Gustavo, foi exatamente isso, é o momento, né? Essa organização de como tratar a inovação, ela tem muito a ver com a instituição, a empresa onde a gente está inserido, as capacidades que a gente tem e o momento que a gente vive. Então, nós percebemos que no Supremo, nesse momento, era isso, mas eu concordo com absolutamente tudo que você disse. A gente está tratando lá com essa inovação dentro da área de TI, de inovações que envolvem tecnologia, sem prejuízo de todas as ações que precisam ser feitas com inovações que não envolvem diretamente a área de TI, porque, de fato, são muito importantes, né? O que eu acho muito relevante, sendo de TI, é que nunca se perca, que a gente sempre engaje as áreas de TI nos projetos que diz respeito às nossas áreas fins, porque é muito difícil ter uma área de TI que tenha uma boa produtividade voltada para o negócio sem conhecer o negócio. Isso é só uma preocupação que eu trago comigo com relação à criação de laboratórios e estruturas que estejam fora, de novo, falando em inovação com tecnologia, de que se crie uma distância de novo entre essas áreas. Então, eu vou lá, eu pego algumas pessoas de TI e trago para esse projeto. E aí a gente só vai ter algumas pessoas estando inseridas no que efetivamente é o nosso negócio, né? E eu acho extremamente importante, é uma coisa que a gente batalha. Eu estou há 24 anos na área de TI do Poder Judiciário, que é um esforço contínuo de fazer com que as pessoas que entram nas áreas de tecnologia, que fazem um concurso da área de TI, e nunca viram um processo judicial, entendam o que a gente faz. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa estar muito engajado aí. Muito obrigada, Natasha. O nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer a participação do Herbert, da Natasha, do Ibarra, e a participação de todos vocês aqui nessa escuta, nesse momento de partilha. Esperamos que a compreensão dos papéis dos laboratórios de inovação tenha ocorrido, tenha ficado mais claro essa interação e que possa, a partir daqui, se iniciar um diálogo para uma aproximação e um trabalho conjunto internamente nos tribunais entre essas áreas. Muito obrigada e bom final de evento a todos. Obrigada, gente.